Saudações, amigos do The Signes. Hoje vamos conhecer aí um material que chegou aí até nós diretamente do underground europeu e que traz aí uma proposta bastante interessante dentro do Pagan Black Metal. Estamos falando do Enchanted Forest e sua demo 2025. Uma demo curta, com apenas 5 faixas, mas que carrega uma história bem maior do que seus pouco mais de 13 minutos de duração. E o mais curioso é que o responsável pelo projeto não participa diretamente das gravações desta demo como músico. Então vamos entender que história é essa. O Enchanted Forest é apresentado aí como um projeto paralelo ligado ao trabalho de Sacerdomagos, conhecido principalmente pelo Anticus Scriptum. A proposta aqui é caminhar por uma vertente de Pagan Black Metal, explorando uma atmosfera mais ligada à natureza, ao imaginário pagão e, naturalmente, aquela estética sombria que acompanha boa parte do Black Metal europeu. Mas existe uma particularidade importante. Nesta primeira demo, Sacerdomagos assume principalmente o papel de mentor, responsável aí pelo conceito, produtor e organizador do projeto, enquanto os instrumentos e vocais ficam a cargo de músicos convidados. E aí começa a ficar interessante. Para colocar essa demo de pé, Sacerdomagos contou principalmente com a participação do músico espanhol Inquisitor, responsável aí por tocar os instrumentos e também pelos vocais em uma das faixas. Temos ainda Satanic Tone, da banda sueca Demorium, assumindo aí os vocais em outra composição. E aparece também Dark Aeon, dos Estados Unidos, responsável aí pelo piano e pelos vocais em uma das faixas. Ou seja, estamos diante de uma produção que reúne músicos de diferentes lugares em torno de uma mesma proposta. E isso combina bastante com a própria ideia de uma demo que funciona como uma espécie de apresentação do que o Enchanted Forest pretende se tornar. A demo começa aí com uma faixa bastante curta, Holy Empire, ou Imperial Fanfare Introduction. São apenas 1 minuto e 16 segundos e aqui não temos exatamente uma música completa no sentido tradicional. Ela funciona como uma introdução, estabelecendo aí o clima para aquilo que vem na sequência. É uma abertura que ajuda a construir a identidade do projeto antes de entrarmos propriamente nas composições seguintes. E depois dessa introdução, o Enchanted Forest mergulha diretamente aí no repertório do Gorgoroth. A segunda faixa é Catharinas Vortigern, originalmente do Gorgoroth. E aqui temos Satanic Tone, da banda sueca Demorium, assumindo os vocais. Essa escolha também ajuda a posicionar imediatamente o projeto dentro de uma determinada tradição do Black Metal. Não estamos falando aí de uma composição inédita do Enchanted Forest, mas de uma interpretação de uma música, de uma banda, que é absolutamente importante para a história do Black Metal norueguês. E isso faz sentido dentro da proposta desta demo, afinal estamos diante de um primeiro registro que serve justamente para demonstrar a direção musical que o projeto pretende seguir. Na terceira faixa temos aí outra composição do Gorgoroth, intitulada Crushing the Scepter Regaining a Lost Dominion. Desta vez os vocais ficam por conta de Inquisitor, que também é responsável pelos instrumentos dessa gravação. E aqui temos uma situação interessante. O mesmo músico assume praticamente toda a parte instrumental da faixa e ainda entra nos vocais. Isso dá uma característica bastante particular para esta versão. E novamente, a escolha do repertório deixa clara uma das referências fundamentais que estão sendo utilizadas na construção do Enchanted Forest. A quarta faixa é Huldrelock,
novamente uma composição do Gorgoroth. E chegamos aqui ao terceiro momento da demo dedicado ao repertório da banda norueguesa. Isso é bastante significativo. Das 5 faixas presentes no material, 3 são tributos ao Gorgoroth. Portanto, mais do que simplesmente preencher uma demo com versões, existe aqui uma clara intenção de apresentar ao ouvinte algumas das raízes e referências musicais que estão orbitando o Enchanted Forest neste momento inicial. E fechando a demo, temos Feathers Fell, do lendário Dissection, mas existe aí uma particularidade nessa versão. Darkael, dos Estados Unidos, participa com piano e vocais, e temos apenas 53 segundos de duração. Portanto, mais uma vez, não estamos diante de uma faixa tradicionalmente estruturada como uma música completa. Ela funciona muito mais como um encerramento conceitual para a demo. E talvez esse seja o ponto mais importante para entender esse lançamento. Demo 2025 não pretende necessariamente ser apresentada como o grande registro definitivo do Enchanted Forest. Ela funciona como uma demonstração. Uma apresentação da estética, das referências e da atmosfera que o projeto pretende desenvolver. E isso explica também a presença predominante de covers. A única composição original do material é justamente a introdução, Howling Party, Imperial Fanfare Introduction. O restante serve para mostrar de onde o projeto está partindo. E aqui está talvez a parte mais interessante para quem acompanha o Underground, porque o Enchanted Forest não termina nessa demo. Segundo as informações que acompanham o lançamento, o projeto já está trabalhando em seu primeiro álbum completo. O disco se chamará A Passage to Light, e a previsão é que ele seja lançado em janeiro de 2027 pela gravadora italiana This Winter Will Last Forever, em formato Digisleeve de cartão e com edição limitada. E existe outra diferença fundamental em relação a esta demo. Sacer dos Magos assumirá os vocais no álbum. Portanto, se a demo 2025 funciona como uma espécie de ensaio, apresentação ou manifesto inicial, o verdadeiro teste de identidade do Enchanted Forest provavelmente estará nesse primeiro álbum. E é justamente por isso que eu acho que essa demo merece ser conhecida. Não necessariamente porque estamos diante de um registro definitivo, mas porque ela documenta o nascimento de um projeto. É aquele tipo de material que daqui a alguns anos pode ganhar uma importância diferente, justamente por registrar o momento em que uma ideia ainda estava tomando forma. Temos aqui uma proposta de pagan black metal, uma forte presença de referências do black metal clássico, músicos convidados de diferentes países e, principalmente, a promessa de que essa experiência será desenvolvida em um álbum completo. Agora, resta esperar para descobrir o que o Enchanted Forest fará quando deixar os covers definitivamente para trás e apresentar o seu próprio material. A Passage to Light, com lançamento previsto para janeiro de 2027, será então o verdadeiro capítulo inaugural desta história. E esse foi mais um material que chegou aqui para o The Sickness. Quero agradecer aí o Sacer dos Magos, do Antigos Scriptum, por enviar o material e compartilhar conosco aí essa primeira demonstração do Enchanted Forest. Se você curte black metal, pagan metal, underground e principalmente gosta de descobrir projetos que ainda estão construindo sua história, vale a pena conhecer a Demo 2025. E agora fica aquela pergunta: será que o Enchanted Forest vai conseguir transformar essas referências em uma identidade própria quando chegar a Passage to Light? Vamos aguardar 2027 para descobrir. Eu sou o Mauri e este é o The Sickness. Até o próximo vídeo. Um abraço.